Seu nome tem sido comumente associado à ufologia e aos fenômenos paranormais. No entanto, o que Urandir Fernandes de Oliveira, nosso entrevistado de hoje, vem trazer é um novo conceito, também pouco ortodoxo: a ciência lilarial. O termo é novo e ainda está sendo pesquisado em Dáquila Pesquisas, a associação que ele preside. Mas a comprovação dessa teoria parece nos aproximar ainda mais daquele princípio quase filosófico de que estamos todos conectados de fato. Bom, Urandir, primeiramente, muito obrigada por ter atendido o nosso pedido, atendido o nosso convite de estar aqui na TVCH. É sempre muito bom quando a gente recebe um pesquisador diferente para conversar conosco. Eu que agradeço por estar aqui, agradeço a oportunidade, né? E principalmente por falar desse assunto, né, que é tão polêmico, né, de uma maneira geral. Estamos aqui para esclarecer, não é isso? Exato, vamos tentar esclarecer o máximo, né, para fazer com que as pessoas tenham um entendimento diferenciado, né, do que está acontecendo no mundo, das novidades, das inovações, vamos dizer assim, e fazer parte dessa caminhada também. Legal, vamos pelo início. Lilarial é um termo, no mínimo, diferente. O que é a ciência lilarial? Na realidade, lilarial é um nome Irdim, é a primeira linguagem, o primeiro idioma da Terra, né? Nós chamamos de linguagem primordial. Esta palavra ela diz respeito a uma ciência altamente, vamos dizer assim, até minuciosa, no sentido de não ter muito assim, não só ficar focado nas questões didáticas, mas sim tudo aquilo que foge da ciência tradicional, aqueles que eles classificam como anomalias, ou melhor, aquilo que eles não conseguem responder, a ciência lilarial entra, não só em termos didáticos, né, com comprovações científicas e testes e outras experiências mas também naquilo que é desprezado pela ciência, porque como eles não conseguem explicar, melhor deixar quieto, não vamos botar nosso nome em risco, né, vamos dizer assim, vamos botar nossa carreira em risco. Então, a ciência lilarial entra não só nessa questão didática, mas também digamos assim, nessas anomalias ou fenômenos que não são explicáveis, né? E tenta pesquisar a fundo. E nós tivemos muitas surpresas durante essa caminhada toda, não só com as ciências exatas, mas também com essa ciência lilarial, que ela engloba as duas situações, né? Tanto do mundo físico quanto dos mundos extrafísicos ou dos universos paralelos, né? Então essa ciência, ela engloba, acampa toda essa questão que eu acho que a população toda tem uma sede pelo saber, quer dizer, o que tem depois, o que acontece além da matéria. Então é isso que nós tentamos buscar e deixar o mais claro possível. No conceito, a ciência lilarial já quebra um pouco alguns paradigmas, né? Porque ela fala de ondas moduladoras, positiva, negativa, neutra, que modulam todo o universo, modulam os fenômenos da Terra. Exato. O que são ondas moduladoras? Essas ondas moduladoras é conhecido como radiação de fundo, né, pelos físicos, né? Radiação de fundo ou dança dos corpos, a malha eletromagnética, enfim, tem diversas nomenclaturas aí, digamos assim, tentando explicar o que é essas ondas, né? Outros falam que é a primeira explosão que houve, né, no universo, é o Big Bang. Então, diz que originou essas ondas, né? Na realidade, deu para comprovar que não existiu uma explosão inicial, tá? As explosões continuam até hoje, e, no entanto, não tem ondas diferenciadas, né? Também repercutindo da mesma forma que essas ondas primordial, essas ondas moduladoras provocam, modulam realmente a vida, modulam, digamos assim, tanto os objetos animados quanto os inanimados, né? Então, essas ondas, elas estão aí bem antes da ciência, vamos dizer assim, falar que, ou comprovar, ou por teoria, né? É tudo teoria, mas na maioria das vezes, teoricamente, eles falaram que veio de uma grande explosão. Essas ondas já existiam muito antes disso aí, e modulam, regulam, administram toda a dança dos corpos, né? E são em volta dos maiores ou dos menores, não importa, mas assim, ela modula tudo, interage, conecta tudo.
todas as coisas, né? Todos os reinos, mineral, vegetal e etc. Né? Então ela mantém toda essa união na mais perfeita harmonia. Além disso, ela também promove uma sincronicidade perfeita entre todos os objetos que há, né? Conhecido por nós ou não, mas que vai muito além da matéria. Né? Então, ela realmente permeia todos esses campos, vamos dizer assim. A sincronicidade que hoje a nossa ciência chama de ressonância Schumann tem a ver com isso? Sim, a frequência da ressonância Schumann são um pulsar dessas ondas, né? E muitos falam bastante sobre essa sincronicidade da frequência da ressonância Schumann. Muitos admitem até que é uma luz que pulsa no centro da galáxia. Tá. Então é de onde vêm as ondas moduladoras? Exatamente. De onde vêm as ondas moduladoras dos universos físicos, né, à nossa volta. E também dos universos que não são visíveis a olho nu. Então, essas ondas modulares, ou essa sincronicidade com a frequência da ressonância Schumann, que foi descoberta, né, por um físico, né, que tinha como sobrenome Schumann, né, então por isso que ficou denominada essa frequência de ressonância do Schumann, né. Então, assim, ele descobriu essas ondas. Hoje, nossa ciência bota grandes antenas, né, gigantescas antenas apontadas para diversos pontos do céu, justamente para captar esses sons que vêm do universo. Né? Na realidade, essas ondas vão regulando, vão modulando, sincronizando todos os corpos, que na realidade é uma linguagem. Se for digamos assim, interpretar ou pulsar a frequência dessas ondas, teremos uma linguagem cósmica universal para cada um de nós, para cada ser vivo, para cada objeto, cada planta, cada partícula suspensa no espaço afora, vamos dizer assim. Que interessante. Então a onda moduladora, ela traz uma codificação que rege como todas as coisas vão funcionar nos universos. Exatamente. Que nos inclui aqui na Terra. Exatamente. Eu tenho uma codificação, você tem outra. Nós chamamos até de frequência de onda. Essa codificação, todas as pessoas, todo ser vivo tem, objetos, plantas, tudo tem essa assinatura vibracional. E a partir do momento que e é possível identificar essa assinatura vibracional. Hoje nós temos tecnologias desenvolvidas justamente que identificam essas ondas ou essa sincronicidade. Quando o indivíduo está fora dessa sincronicidade da frequência da ressonância Schumann, tudo de negativo acontece com ela porque ela está fora dos padrões, então ela absorve tanto positivo quanto negativo, mas como o planeta emana muito mais, ou melhor, as pessoas emanam muito mais coisas negativas que positivas, ela fica à mercê das frequências, né, negativas com muito mais intensidade. A partir do momento em que ela sincroniza-se com essa frequência, com esse pulsar, ela torna-se uma pessoa muito mais protegida, muito mais tranquila, muito mais segura de si, tá? E não propensa a essas questões da terceira dimensão que aflige tantas pessoas, né? Eu sou azarado, não tenho sorte, nada dá certo para mim. Isso acaba. A pessoa não é que vai ter sorte, é que tudo para ela vai dar certo, porque ela está sincronizada, ela está compatível com todas as frequências universais. Então isso é bom saber, essa assinatura é interessante, seria interessante que todas as pessoas soubessem a sua assinatura, né? Opa! Mas me diga, você falou num ponto que me chamou a atenção, que é em relação aos padrões, que todos nós temos um padrão. Que tipo de evidências práticas nas suas pesquisas você já conseguiu comprovar ou averiguar no sentido de defender a ciência hilarial? Nós temos comprovações científicas que, né, assim, não tem como questionar. Por exemplo, assim, os padrões, nós chamamos de fundamentos da natureza também. Tá? É baseado em quê? Em padrões. Esses padrões, demos como exemplo uma tartaruga. Quando ela, né, nasce, sai dos ovos ali e tal, elas já procuram água. Quem diz para ela que ela tem que procurar água? Quando o gatinho está, né, nasce também, como é que ele sabe que tem que procurar o peito da mãe para mamar? Quem ensinou a ele? Quer dizer, e assim também existe essa assinatura em tudo, né? Ele tem no design, né, das asas das borboletas, dos pássaros, das folhas, né? É conhecido, a ciência explora muito esse lado, né? Como digamos assim, Fibonacci, né? Uhum. Então, e outras comparações mais que eles fazem, mas na realidade isso aí obedece a padrões, né? E é conhecido talvez até mais como instintos, né? Na realidade o instinto é uma informação contida em nosso DNA, em nosso subconsciente,
que ele aflora conforme a necessidade, né? Conforme a situação apresentada a você. Às vezes você tem reações que você pensou, nossa, jamais eu faria tal coisa se não estivesse diante de X situações. Então você descobre que você despertou uma habilidade, uma rapidez, um reflexo, alguma coisa a mais dos padrões normais. Então, esses padrões, esses instintos, né, sobre a tartaruga, sobre as baleias, né, como é que elas se norteiam, né, pelo campo magnético, os pássaros. Muito mais do que instinto, então. Muito mais do que instinto, né? São padrões. Então, as ondas modulares, elas modulam e sincronizam, digamos assim, todos os universos, não só físico, como também extrafísicos. Você fala ondas moduladoras, falou do design da borboleta, das asas da borboleta, do DNA, e aí eu fiquei aqui pensando, né? O DNA, talvez não por acaso, tenha o formato de hélices. Ele também obedece a essa modulação que vem do universo? Sim, o DNA, nossos olhos, né? Todas as partículas obedecem esses padrões, né? Então ele tem ele faz um caminho entrelaçado, né? Exatamente. Ele tem esse formato. E as ligações dele também têm esse formato. Então está em tudo, nas asas das borboletas, no design dos pássaros, nas plantas, nas folhas, em nosso DNA, principalmente, né, está codificado esses padrões, esses padrões modulares, né? Ou melhor, esses padrões que sofrem interação ou interferência das ondas moduladoras. Então eles são modelados, digamos assim, conforme essas ondas vibram. Então tudo é vibração. Nossa energia, nosso corpo, o objeto, as pedras, a água, tudo está em vibração. Uns com uma frequência A, B ou C, mas todos obedecem uma sincronicidade conforme a densidade de cada objeto, de cada matéria, de cada... Né? Então, e assim vai, conforme as partículas. A dança dos corpos, na realidade, é uma frequência vibratória universal, não só que sincroniza os corpos em volta de um maior, como a ciência tradicional diz, mas também ela promove essa vibração quântica, vamos dizer assim. Uma curiosidade, se o universo influencia a forma como os corpos são regidos, e se há essa necessidade de sincronicidade, nós também, com a nossa frequência, influenciamos os nossos universos pessoais. Isso é um processo gradativo? Vem do centro do universo, que vem para essa dimensão, que vem para a Terra, que vem para a gente, que vem para o nosso universo pessoal, se é que eu posso dizer assim? Sim, tudo está conectado. Essas ondas conectam tudo e todos, né? Então, assim, o que eu penso é uma onda eletromagnética que está aí em baixa frequência ou não, mas que outra pessoa pode captar. Quem estiver na minha frequência, sintonizado comigo, vai ter noção do que eu estou pensando, sentindo, querendo, desejando tal, e vice-versa. Da mesma forma que os animais, como se comunicam, né? Até mesmo entre animais e humanos, né? Então, ele molda isso aí, os pensamentos nossos, é uma onda muito forte, né? Muito forte, que oscila aí na frequência 0,3 ciclos por segundo. É a mesma frequência do pulsar da galáxia, a mesma frequência do pulsar que ressonava, ou ressona ainda hoje, da pirâmide de Saqqara, né? Através dos cristais que tem um formato tetraédricos, né? Então, essas frequências sincronizadas ou fora da sincronicidade, de alguma forma, tem essa comunicação, interage. As que estão fora da sincronicidade, ou elas se ajustam, ou elas são simplesmente eliminadas, vamos dizer assim, porque o universo faz a sua própria seleção. Mas se elas se sincronizam, elas se potencializam? Se potencializa. Se ela não se sincroniza, mesma coisa que uma pessoa. Se ela entrou na sincronicidade, vai ter uma pessoa com muito discernimento, entendimento e sabedoria. Se ela não procura sincronizar, né, como conduta, pensamento e tudo mais, ela é uma pessoa que está fora dos padrões e ela não vai se incluir. São pessoas que acabam cometendo suicídios, a vida dela vira um caos, entendeu? Então são pessoas que estão totalmente fora da realidade, não só dela, mas também do mundo, né? Dos universos. Então isso é muito sério, é muito importante. Todas as pessoas, se tivesse esse tipo de conhecimento, se estudar a fundo isso aí, jamais teremos pessoas marginalizadas, vamos dizer assim, ou pessoas voltadas a roubos, a crimes, a cometer coisas que desrespeitam, não, ou que ferem a vida ou que prejudica a vida de outras pessoas, né? Então, assim, a consciência e a sabedoria está ligada à sincronicidade universal. Perfeito. Quer dizer, é igual, né? Bom, você me fala isso e me parece tão próximo, né?
parece tão óbvio, essa possibilidade de adquirir uma sincronicidade e com isso influenciar positivamente os nossos universos, mas quando pensamos em Dáquila Pesquisas, a instituição ela é conhecida por não ter métodos tão convencionais, né, tão ortodoxos assim de pesquisa. É interesse, Urandir, que um dia esse conhecimento seja submetido aos métodos exigidos aí pela ciência tradicional? E se sim, como é que se planeja fazer isso? Olha, é de interesse sim, está aberto, estamos abertos, mas um fato curioso é que esses métodos tradicionais pela nossa ciência, né, atual, já foram utilizados pelos nossos pesquisadores e quem está nesse grupo de Dáquila Pesquisas são cientistas físicos, são astrofísicos, são geólogos, são professores, né, de todas as categorias e, ou melhor, todos os componentes do grupo Dáquila são profissionais que perceberam que aquilo que está escrito nos livros ajuda até um certo ponto. Depois não tem mais uma explicação lógica. E você não é obrigado a ficar ditando, repetindo só o que está escrito nos livros, não. Você tem que abrir tua mente e pesquisar outras coisas. Dane-se a rotulação, dane-se se alguém vai rir de você ou não. Se eu fosse me preocupar com se vão rir de mim, não, me chamavam de louco, de maluco, de doido, de tudo. Tá? E olha só, quem seria o doido maluco hoje? Quem fica parado aí na mesmice de sempre, obedecendo o currículo escolar, aquilo que é dito para fazermos e obedecermos, ou aquele que vê que tem que tirar a venda dos olhos e tem que trabalhar e ver outras possibilidades? Não, eu abri o caminho, eu não quero ficar preso a dogmas, a paradigmas, muito menos a ensinamentos que te aprisionam, te limitam. Eu não gosto de limitação, eu gosto de abertura total, e esses pesquisadores também pensam assim como eu. Que esses pesquisadores, como as pessoas de uma maneira geral, têm uma preocupação muito grande com o nome, né? Mas se eu fizer nome, isso, o que o mundo vai pensar, né? Será que eu vou perder meu título? Será que eu vou ser descredenciado? Exatamente, né? Eles se preocupam muito, se apegam muito à rotulação. Eu sou doutor tal, eu sou fulano de tal, tá? Então eu sou diplomado em A, B ou C. Assim, geralmente eu falo, dane-se o diploma, entendeu? Porque rotulação não leva a nada. Assim, a rotulação, o diploma, é a sabedoria da pessoa, a intuição. Rotulação serve só para deixar você mais, vamos dizer assim, clausurado ou bitolado em uma coisa, né? Então não leva a nada. O que manda realmente é o coração, é a sabedoria, a abertura mental que a pessoa tenha, né? Então um diploma não faz ninguém melhor nem pior, não vai se destacar. Porque continua sendo mero escravo do sistema, continua sendo um mero trabalhador das lideranças mundiais. E essa rotulação que eu quero ser um doutor, padre ou policial, como diz Raul Seixas, né? Não, eu quero ter minha liberdade mental de prosseguir, de fazer as coisas. Então, como eu sempre falo assim, né? Rotulação não leva a nada. A inteligência, a rotulação de você ser uma pessoa muito mais cabeça que as outras, né? É a inteligência, o coração, tá? Essa questão de diploma, tudo, é apenas para inglês ver, vamos dizer assim, tá? É apenas porque... E os pais têm uma preocupação de, não filho, você tem que ser isso, ser aquilo, ser um médico, um advogado, um juiz, né? Por quê? Porque ele tem que mostrar, ele tem a necessidade de mostrar para o mundo que o filho dele é um doutor, que o filho dele é um fulano A, B ou C, tá? Mas aí, vai morrer como todo mundo, por mais dinheiro que tenha, vai enfrentar o caixão, tá? Então, o que acontece? A rotulação serviu para quê? Para nada, para ser só mais um destaque, para humilhar as pessoas ou não, ou se diferenciar, não leva a nada. A inteligência e o coração é o que faz com que a pessoa evolua, né? Então, precisamos estudar, assim, mas chega um momento que o estudo tem suas limitações, e a partir daí a pessoa tem que se virar sozinha, senão ela vai ser só mais um entre a população. Então, eu conheço muitas pessoas com um canudo embaixo do braço aí, trabalhando aí, em coisas que não tem nada a ver com ela, advogados, médicos, engenheiros e tudo, sabe, que não tem um diploma, mas o que adiantou? Não consegue emprego, não consegue desenvolver, não tem habilidade, não era aquilo que ele queria, e a rotulação ficou só a ver navios, né? E mais que isso, né, Urandir? Eu fico pensando que enquanto a gente está aí preocupado com o papel, preocupado com o canudo, né, usando a sua expressão, há um mundo aí que perece e que espera. Que espera. Enquanto nós estamos preocupados com o nosso nome, nossa rotulação, nossa imagem, tem muita gente morrendo aí, que nós poderíamos fazer a diferença, poderíamos ajudá-la. Se não tivesse a mente bitolada, ou tivesse medo de que a sociedade fosse te olhar com os olhos diferenciados, porque você teve a iniciativa de pesquisar mais além
do que aquilo que está dito nos livros, né? Então o estudo é importante sim, mas a mente aberta é mais importante do que o estudo limitado. Supera o diploma. Supera. Bom, quando a gente pesquisa sobre você, Urandir, você ficou notadamente conhecido pelas habilidades paranormais, pelos fenômenos das habilidades mentais. Que tipo de conexões é possível traçar entre uma habilidade mental, que foge dos 5 sentidos, e a ciência hilarial? Olha, a ciência hilarial, há uma diferença, ou talvez assim não haja diferença, pelo seguinte, olhando na questão física do mundo físico, né, a paranormalidade parece alguma coisa extraordinária, né, uma coisa que foge aos padrões. Não, não foge. É algo que todas as pessoas podem desenvolver. Deveria ser o padrão? Definir o padrão. Cada um pode definir o seu padrão. Bom, eu quero desenvolver minha energia, fazer com que ela seja direcionada a interagir com a matéria. Aí eu vou entortar objetos, quebrar objetos, promover explosões de pratos e outras coisas mais, né, fazer bússolas se movimentar, enfim, a paranormalidade de efeitos físicos. Enquanto que outros definem o seu padrão com a paranormalidade, quer dizer, com as habilidades que estão aí à nossa disposição para prever o futuro, para interagir com a matéria, com outras mentes, com os animais, entendeu? Para dons artísticos, para canções, para inspiração de inventos, como tivemos vários cientistas aí que tiveram mais de 1.000, 2.000 inventos, né, como Nikola Tesla e outros mais aí, né? Então é o seguinte, cada pessoa define o seu padrão. Umas vêm por instinto, entre aspas, as situações apresentadas a eles obrigou ele a desenvolver, a aflorar essa energia. Todos nós temos todas as habilidades armazenadas em nosso campo, nosso DNA, em nossas células, né? Tem um registro. Só que ele só desabrocha, vamos dizer assim, só vem aflorar se for estimulado. Ou se entra em sincronicidade. Ou se você está em sincronicidade total, você tem todas as habilidades à flor da pele aí, né? Vamos dizer assim. E você pode utilizá-las como bem quiser para a sua ajuda, ajudar a humanidade mesmo. Então, e o mundo é cheio de pessoas com habilidades extraordinárias. Só que elas às vezes não confiam. Nossa, aconteceu isso, mas será que é mesmo? Será que não foi uma coincidência? E não é coincidência. É um fato real e ela tem que investir nessa habilidade apresentada a ela ou nas habilidades, né, que cada um tem. Muito bom. Você fala das ondas moduladoras, eu fico aqui pensando, ok, elas vêm do centro da galáxia, ok, elas modulam os universos, mas deve ter alguma coisa que ordena no centro da galáxia que elas se comportem da forma A ou B. Sim. Como é que a sua pesquisa vê esse ponto? Vem do centro da galáxia. Tá, e as outras galáxias? Tem um centro também. E o restante do cosmos? Olha só, para o cosmos inteiro, para essas galáxias, né? Então, as galáxias, né, o centro delas, vamos dizer assim, alguma coisa dentro delas, vamos dizer assim, ressona a energia que já vem de fora, como se fosse um direcionamento, ela se propaga na mesma sincronicidade. De onde ele vem? De onde ele vem, nós podemos chamar, se falarmos assim, da natureza, mas o que é natureza, né? Podemos classificar a natureza como Deus, tá? Então, se formos buscar a fundo, essas ondas modulares, positiva e negativa, né, o masculino e feminino, ou quente e frio, não importa, são polaridades. Essas ondas que modulam, que sincronizam tudo, vêm de onde? De uma fonte desconhecida, entre aspas, pela nossa ciência, pelo mundo como assim nós o vemos, né, ou fomos condicionados a isso, e que sincroniza todos os corpos, todos os objetos, todas as partículas. E nós podemos chamá-la de Deus, essa fonte, essa frequência, essa vibração, essa energia, ou podemos chamá-la simplesmente de energia suprema. É aquela que modula, né, tudo, que é aquela que sincroniza tudo. Tá, mas se essa energia sincroniza tudo e sincroniza a mim também, sim, todos os corpos, todas as partículas, todos os objetos, coisas, pessoas, não importa. Estamos na sincronicidade dela e todas as pessoas que se manter sintonizadas com essa energia, vai ser um Deus criador. Então, essa frequência maior que nós chamamos de Deus, tá, é diferente dos deuses criados pelo homem, tá? Então, assim, é muito delicada a questão, porque envolve religião, crença, né? As crenças das pessoas e também conhecimentos limitados ou não. E isso acaba aqui provocando um choque, né, cultural ou ideológico para as pessoas que não têm sua mente muito aberta ou não têm muita informação. É um choque, uma quebra de paradigma
talvez, mas na contrapartida, tentando sair um pouco do sistema religioso, a ciência, em síntese, nos aproxima mais do conceito de Deus, né? Exatamente, né? Da existência dele. Da existência de Deus. As pessoas podem até falar assim, bom, mas então quer dizer que não tem Deus? Ó, não tem Deus criado pelos homens, mas tem Deus, tem uma energia suprema, existe uma vibração e nós estamos muito ligados a ela. A imagem tá? e semelhança. A imagem e semelhança, por isso que, né, alguns, né, ditos da Bíblia também está certo, assim, que somos um pedacinho dele, está em cada um de nós, né? Em cada um de nós, porque nós temos essa energia, nós estamos sincronizados, então quer dizer que nós temos um filete, uma partícula dessa energia. E aí o comandante dessa energia, o Deus, essa energia suprema, essa consciência cósmica, rege tudo isso aqui. Tá? Então não tem um acaso, tudo existe uma programação. Agora, quem sai fora da programação por conta própria, porque cada um de nós temos o nosso próprio poder de decisão. Tá? Se eu decidir A, B ou C, talvez o A não seja interessante tão quanto, mas eu vou assim mesmo e acabo quebrando a cara, eu acabo com que as coisas não dando certo. Ah, mas o caminho do B? Não, agora tentei o caminho do B e deu tudo muito certo. Então a intuição promove essa ligação mais forte com o que nós chamamos de Deus, com essa energia suprema. Tá? Então, assim, é muito forte isso aí, essa questão. Os religiosos, as pessoas muito, vamos dizer assim, não fanáticas, mas muito bitoladas, né, na questão ideológicas, elas deveriam ter a mente um pouquinho mais aberta, porque Deus é muito além daquilo que conhecemos, é muito além daquilo que as religiões pregam, dizem. Tá? Então, o que elas pregam é um Deus criado pelo homem, tá? Mas o Deus de verdade mesmo, o Deus verdadeiro mesmo, é essa sincronicidade cósmica, essa energia cósmica superior a tudo que há nos universos conhecidos. Você fala de universos, mais de um centro da galáxia, e aí a cabeça do mundo dá um nó. E me remete a uma outra questão. Além dos fenômenos das habilidades mentais, você também ficou conhecido muito pelas experiências ufológicas, né? Ah, exato. Como fica o Urandir, ufólogo, depois do conhecimento da ciência hilarial? Porque, bom, se rege esse universo, a gente talvez não esteja sozinho, de fato. De fato, não estamos sozinhos. Então, de fato, não estamos sozinhos, porque não só a Bíblia, mas outros pergaminhos, outros livros que foram desclassificados como hereges, vamos dizer assim, eles também já diziam assim que na casa do meu pai há muitas moradas, né? O homem poderia habitar até entre as estrelas, se tentar ultrapassar eu os derrubarei. Quer dizer, existem essas crenças ou esses fatos, né, que interpretado de forma diferenciada, não como olhar religioso, mas como um olhar científico mesmo, você vê que não existe só uma morada, não só a Terra. Existem outras moradas, né? Não só entre as estrelas, mas depois das estrelas também, porque alguém está lá em cima, alguém está lá em cima olhando tudo que acontece, né? Então, e além disso, a ufologia, assim, antes da ciência hilarial, eu tinha um foco em relação à ufologia, né? Porque desde pequeno eu tive experiências extraordinárias com essas inteligências, né? Luzes e tudo mais. E em alguns momentos eu até achei que eu estava meio fora da casinha mesmo, né? Mas depois eu vi que não. E também essas inteligências, nós tivemos comprovações, o mundo inteiro, não só eu, o mundo inteiro já comprovou a existência de seres que vêm de outros mundos para cá. Então, não existe só a Terra, né? Seria muito egoísmo, como todo mundo fala essa frase, é muito egoísmo achar que só nós existimos, mas é mesmo. É muito espaço desperdiçado. É espaço desperdiçado, né? Eu não vou nem falar que é muito egoísmo, vou falar que é muita burrice, idiotice, achar que nós somos os únicos, né? Ser inteligente, né? Então, esse espaço todo aí é dispersado, né? Por quê? Não tem motivo algum, né? Então, a ufologia, antes da ciência hilarial, eu atuei de uma forma, e depois da ciência hilarial, nós estamos atuando de forma assim, totalmente diferenciada, por quê? Nós tivemos assim, um aprendizado, uma experiência tão rica, tão sábia, que assim, os valores da Terra é insignificante. Ter um carro, uma casa, milhões na conta, gente, isso aí se torna assim, bobeira. É apenas um detalhe para manter as pessoas na ilusão de que ter patrimônios é alguma coisa, entendeu? Então, na realidade, não é isso não. Assim, adquirir reinos, vamos dizer assim, reinos não, tesouros na terra, na realidade não vale de nada, né? Nós vimos que a ciência hilarial,
nos mostrou um caminho totalmente diferenciado, né? Na expansão de consciência, sabedoria, experiências, né? Práticas, que a ciência tradicional gosta de experiências práticas que podem ser repetidas em laboratório, em qualquer lugar, e que dê o mesmo resultado, pois a ciência hilarial faz tudo isso e muito mais. Então, tudo que nós falamos, botamos a prática da ciência tradicional, porque tem que, já que eles querem papéis, então tomem papéis. Mas só que além dos papéis, nós temos outras experiências muito mais elevadas, que hoje quem mais se aproxima dessas experiências é a física quântica, que já está sendo muito especulada também, mas assim está chegando perto da ciência hilarial. Talvez daqui a uns 100 mil anos eles consigam chegar perto, né? Nós tivemos experiências, enquanto as grandes empresas de tecnologia, ou centro espacial, como a NASA e outros mais, né? A Estação Espacial Russa e tudo mais, gastam milhões de dólares, bilhões de dólares para fazer um teletransporte, nós fazemos isso brincando com nada, não precisa nem um centavo. Então, assim, nós temos tudo isso para mostrar ao mundo e quais são os benefícios que traz para a nossa saúde, nossa vida, vamos dizer assim, a harmonia total, não só no corpo físico, mas também relacionado às outras pessoas. Então a ciência, a ufologia, ela é muito taxada como bando de malucos pela mídia mundial, porque ela representa o quinto poder, né? Então nós temos os três poderes, todo mundo sabe, né? O quarto seria a imprensa marrom, e o quinto, digamos, que seja a ufologia mundial. A ufologia mundial é uma organização que tem que manter as pessoas desinformadas e não informadas. Elas têm que mostrar para o mundo que existe ET, existe extraterrestre, mas são perigosos, ó, eles sequestram, eles cortam, abduzem, matam, é tudo mentira. Tudo é o conto da carochinha, criada pelos próprios governos ou pelas lideranças bancada, financiada pelos governos, como a MUFON e outras nos setores mundiais mais, né? Justamente para manter as pessoas desinformadas e amedrontadas com a presença extraterrestre na Terra. Sendo que eles estiveram aqui bem antes de nós, né? Digamos assim, 450 milhões de anos, já estavam aqui demarcando, né? Registrando o que era o planeta Terra, geograficamente, né? E passava para os outros lá se queriam explorar ou não. Uhum. Então, e enquanto a gente fica aí cheio de receios e guiados por essa política do medo, nós só atrasamos a possibilidade de interação com inteligências provavelmente muito mais avançadas do que a gente. Exatamente. Estamos bloqueando, estamos nos distanciando da oportunidade, ou melhor, a única no momento oportunidade que tínhamos de prosseguir nossa vida sem passar por essa experiência da morte, né, como todas as pessoas falam, e principalmente do envelhecimento, porque o envelhecimento é uma doença provocada, tá? Provocada e pelas lideranças mundiais. Alguns deles conseguem, né, viver muito mais além, mas não falam o segredinho para a população. Então, nós temos essa oportunidade aí de estar interagindo com todo esse conhecimento e a intenção nossa é repassar e dividir com as pessoas que estejam interessadas em experimentar. Porque, duvida? Ótimo, então passa pela experiência, depois você me diz. Tá? Porque eu já não me preocupo mais. Não acredito. Tô nem aí se você acredita ou não. Não é assim? Passe pela experiência ou então viva no anonimato e espere seu dia chegar. É isso que eu... mas eu acho que chega uma etapa também que já não é mais a quantidade de pessoas que estão mobilizadas, mas sim a quantidade de pessoas que estão efetivamente engajadas no propósito, né, Urandir? Exatamente. Infelizmente, hoje, a maioria da população vive na ignorância, uma prisão mental tão sólida, vamos dizer assim, massificada pela mídia, né? E pelas instituições, que elas jamais vão acreditar em outra coisa ou vão se dar o luxo de experimentar outras coisas. Prefere viver na vidinha dela ali, assistindo sua novela, seu filme e tal, envelhecendo até morrer. Elas não têm a mente aberta, não têm a menor iniciativa, nem vontade própria de fazer alguma coisa além disso. Então, vão viver com a venda nos olhos uma eternidade. Vão ter que reencarnar, para ver se um dia elas quebram essa rotina, né? E é exatamente isso que a TVCH vem tentar quebrar, né? Levando ao mundo mais conhecimento, mais informação, uma informação não dogmática, para que as pessoas possam se questionar. E aí é muito bom quando a gente recebe pesquisadores que estão sintonizados ou sincronizados nessa mesma vibe que a gente quer levar, Urandir. Deixa uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando, para que a gente possa finalizar nosso encontro de hoje. Bom, a mensagem, eu acredito assim,
Que as pessoas realmente tenham sua mente aberta, que busquem, que pesquisem, que tenham sede pelo saber, né? Como um velho amigo nosso dizia, busque conhecimento o tempo todo, seja num animal, numa criança, num espaço, busque conhecimento no seu dia a dia, né? Procure saber mais, né? Ouça a voz do seu coração e não a voz de quem está ditando as regras para você. Tá? Então essa é a mensagem aí para que as pessoas quebrem os seus dogmas, seus paradigmas, mas de coração. Tá? De coração mesmo, que aí elas vão ser um super-humano, ser um super-herói delas mesmas, dos universos dela. Muito legal, muito legal. Oportunidade única aí da gente escutar pessoas novas e que fazem todo sentido aí para a lógica que a gente quer levar na TV. Bom, e você que nos acompanha no TVCH Entrevistas, eu aguardo vocês na próxima semana com mais bate-papo, mais oportunidade e mais possibilidade de se questionar, quebrar seus paradigmas e ter aí uma nova visão da realidade.